quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
de luz, nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus irmãos. Que felicidade estar aqui com vocês mais uma terça-feira, né? Mais uma palestra pública onde nós nos encontramos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ítalo Torres, sou trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, de Parnaíba, Piauí. Novamente, é uma felicidade estar com vocês aqui. Então, nós vamos começar com a nossa prece, assim como qualquer outra atividade. A prece é o momento de comunhão que nós temos com Deus,
é um momento onde nós buscamos elevar o nosso pensamento, é um momento onde nós buscamos sintonizar com as mais altas vibrações. Então, aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia com o Cristo Jesus. Querido irmão, querido Mestre Jesus, nós te pedimos que abençoe cada um dos companheiros que aqui estão, que abençoe cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos amigos, cada um daquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade. Pois sabemos que com essas são as que nós devemos nos melhorar. Abençoa, querido Mestre, as nossas vidas, para que nós possamos nos tornar cada vez mais humildes, possamos nos tornar cada vez melhores, e assim seguir os teus passos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai começar hoje falando sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo... A gente vai estar falando sobre os pobres de espírito, né? O nome do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos estar falando sobre o item 1, né? Que é o que podemos entender sobre os pobres de espírito. O que significa isso, né? Mas antes disso tudo, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, que seria: qual o objetivo da nossa conversa de hoje? Por que nós nos encontramos hoje aqui para refletir sobre esse tema, né? E assim, o tema de hoje, ele me traz a seguinte reflexão, né? Ele me traz a reflexão da necessidade do esforço pessoal na superação das nossas limitações, né? Que assim, nós temos que cada vez mais superar aquilo que nós julgamos que nos limitam, né? Assim, porque quando nós entendemos que, na verdade, nós não temos, assim, às vezes eu acho que vocês já devem ter visto também, né, aquela imagem, aquela célebre imagem de um elefante preso à corrente de uma cadeira bem menor do que ele, né? E fala que assim somos nós nos limitando, né, com os nossos medos, né? E assim somos nós. E acaba que nós, na verdade, somos bem maiores do que os nossos medos, do que o que nós julgamos nossas incapacidades, né? Então, meus irmãos, nós possamos buscar o cumprimento dos nossos deveres, né? Bem como a humildade, né? Que nós possamos, com tudo isso, continuarmos sendo humildes, né? Continuarmos não, na verdade. Começarmos a sermos humildes. Porque, sim, nós trilharemos o verdadeiro caminho. Porque nada é verdadeiramente bom sem humildade. Porque se você não é humilde, se você não faz aquilo que você fez com humildade, você não fez com realmente uma boa intenção, né? Então, assim, primeiro a gente vai falar sobre os bem-aventurados os pobres de espírito, mas primeiro nós temos que entender o que são as bem-aventuranças do Cristo. O que o Cristo fala quando ele diz bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres? O que ele quer dizer com isso? Ele nos mostra que, assim, nós podemos compreender as bem-aventuranças como um conjunto de bênçãos que Jesus declarou para certos tipos de pessoas, né? Por isso que ele diz bem-aventurados os brandos de coração, né? Eu não sei se foi realmente com essas palavras. Bem-aventurados os aflitos. Depois ele fala bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele vai falando sobre... E por que isso? Por que é esse tipo de pessoa, né? Porque Jesus, ele nesse momento, ele inverte os valores comuns, né? Dando honra aos pobres, aos que choram, aos humildes, aos aflitos, os perseguidos. Porque, na verdade, se você olha para a sociedade comum, é o contrário. Porque se você pensa, poxa, bem-aventurado um pobre, mas um pobre passa fome, o pobre, ou então o aflito está passando dificuldade. Por que ele é bem-aventurado, não eu que tenho boa vida? Porque nós entendemos que no plano espiritual, aquele que aqui sofre, lá recebe as bênçãos desse sofrimento. Aquele que se rebaixa aqui na terra será elevado no plano espiritual, certo? E aí, primeiro agora, depois desse entendimento das bem-aventuranças, nós devemos compreender o que significa ser pobre de espírito. Porque no comecinho desse trecho do Evangelho, ele nos mostra, né? Ele nos fala que a população zombou dessa máxima, né? As pessoas zombaram do que o Cristo disse. Como assim zombaram? Porque quando o Cristo fala ser pobre de espírito, intuitivamente você pensa, mas como assim pobre de espírito? Pobre de espírito quer dizer aquela pessoa que não tem qualidades? Será, é isso? E aí o Cristo nos mostra que, na verdade, não. Ser pobre de espírito significa reconhecer as suas próprias falhas e a sua dependência de Deus. Ou seja, você compreende que você é falho, portanto, é necessário que você seja humilde, porque sem humildade você não compreende suas falhas, e é necessário que você também seja humilde
para que você possa entender que existe um ser maior do que você. Mas ao meio do evangelho, esse trechinho do evangelho, nos vamos mostrar os casos daquelas pessoas que não acreditam em Deus, não porque não realmente acreditam em Deus, mas porque não querem crer que exista um ser maior do que eles. Compreendido? Então, o mestre não quis dizer que seriam bem-aventurados aqueles que tivessem pouca inteligência, os ignorantes, os de baixa condição. A pobreza do espírito, ela não está relacionada com a falta de inteligência, com a ignorância, não. A pobreza de espírito está relacionada com a humildade. Hoje nós vamos falar bastante sobre humildade. Está relacionada à falta do orgulho, portanto, à humildade. E ao autoconhecimento, porque é necessário que você se autoconheça para que você seja humilde. Sem a humildade, você não pode, sem o autoconhecimento, você não pode se considerar humilde. Você não, assim, quando eu digo que você não pode se considerar, não é no sentido de que exista um certificado, mas é porque você se torna humilde quando você reconhece as suas falhas e busca trabalhá-las. E qual a forma de você reconhecer as suas falhas? É justamente se autoconhecendo, ok? Quando você se autoconhece, você entende que você tem sim problemas, que você tem sim falhas, mas que você pode buscar a solução delas, né? Que você pode buscar o seu melhoramento. Como? Através da caridade, através da reforma íntima, através da prática do amor. Ok? E lá na pergunta de número 313 do livro O Consolador, que é um livro do Emmanuel, escrito pelo Chico, né? Nos diz o seguinte: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. É por essa razão, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Ou seja, quando ele fala dos pobres de espírito, ele se referencia justamente a esses. Aqueles que não têm a ambição do mundo, né? De se tornar o maior, de se tornar o melhor do que todos os outros. Mas, então, querer ser melhor do que os outros, mas em que sentido? No sentido de que você queira ser extremamente reconhecido, que você seja o centro das atenções, e ainda mais preocupante é quando você quer se tornar o melhor, não melhorando, mas sim diminuindo os outros. Porque você, assim, por exemplo, eu sou o melhor em natação, isso é um problema? Claro que não. Isso não é um problema, mas como você chegou até aí? Como você lida sendo o melhor? Isso é um problema, é tal qual o dinheiro, né? A riqueza não é não deveria, assim, né, ser um problema, mas nós, quando nos encontramos na prova da riqueza, nós acabamos nos julgando melhor que os outros, esquecemos das nossas responsabilidades, esquecemos da missão inteligente do homem na Terra, né? Se você tem riquezas, você tem uma missão com elas, ok? Então, assim, né, a gente precisa entender também que Jesus, vamos trazer o exemplo de Jesus. Jesus foi o nosso modelo e guia, né, o governante do planeta Terra, um espírito muito evoluído, e mesmo tendo todo esse merecimento como espírito que ele tinha, ele nasceu em uma manjedoura. Ele veio como pequeno. Ele poderia ter vindo como o homem mais rico do mundo, poderia, ele tinha merecimento para isso, mas será que seria um bom exemplo? E por isso ele vem como uma pessoa humilde, como uma pessoa mais pobre. E aí o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, uma psicografia também do Chico, ele fala o seguinte: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as outras virtudes. Então, não é que as outras virtudes não existam, mas elas só podem ser verdadeiramente destrancadas caso você seja humilde. Sem a humildade, você não consegue atingir as outras virtudes verdadeiramente, né? E agora, na pergunta de número 314 do livro Consolador, novamente nós voltamos a falar sobre o seguinte, ó. Qual foi a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre? E aí nos é mostrado o seguinte: ao lavar ele os pés dos seus discípulos, ensina que, entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade,
demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor para todos. E é justamente o que nós falamos lá no começo. Aquele que se rebaixa será elevado. Mas não aquele que se rebaixa com uma falsa humildade, aquele que se rebaixa verdadeiramente. Aquele que entende a sua situação. Aquele que entende que, na verdade, ele é um grãozinho de areia. Todos nós somos pequeninos. Compreendido? E aí, lá no livro O que é o Espiritismo, o Kardec nos mostra, né, através do Espírito de Verdade, a seguinte fala: é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que se você é humilde, que se você não tem interesses mundanos, você está agradando a Deus. Assim, por muitos anos, né, principalmente na Idade Média, a gente via que as pessoas achavam que agradar a Deus agradava-se doando terras, doando-se dinheiro, quando na verdade agrada-se a Deus com o seu interior. Agrada-se a Deus com as suas verdadeiras intenções, agrada-se a Deus com fazer o bem, agrada-se a Deus com isso. Então, se você faz o bem de forma desinteressada, que desinteresse é esse, Ítalo? O desinteresse de não ver que não tá fazendo aquilo para que outras pessoas vejam e lhe parabenizem. O desinteresse de não estar fazendo aquilo para receber méritos, pompas, para que a trombeta seja soada. Se você não faz com essas intenções, você está fazendo bem de verdade. Você está fazendo bem humilde, né? E aqui, continuando, né? A gente vem agora para o Evangelho, que nos mostra o seguinte: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de merecer atenção. Por quê? Isso é uma forma de negacionismo, né? Esse negacionismo que eu cito é você negar algo que você saiba que exista. Você nega a existência de Deus justamente porque você pode até acreditar, mas para você falar para os outros que você acredita, você tem que julgar, você tem que dizer assim, olha, se eu acredito em Deus, então eu acredito em um ser maior do que eu. E você não quer que nada nem ninguém seja maior do que você. Então, portanto, você diz que não acredita. Por isso que nós devemos entender lá nesse trechinho do Evangelho, né? Tá no capítulo 7º, como eu falei. Os outros trechos aqui, um deles é mistérios ocultos aos doutos e os prudentes, ou seja, o Cristo não veio falar para os doutores, o Cristo veio falar para aqueles que iriam acreditar, o Cristo veio falar para aqueles que necessitavam, para aqueles que eram humildes para aceitar o que ele estava falando, né? Prosseguindo no Evangelho, nos diz o seguinte: essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os eleva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, exatamente o que nós estávamos falando, né? Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal que os contemplam, que se contemplam, né? Então, assim, é exatamente o que nós estávamos conversando. Para essas pessoas, a crença em Deus seria eles terem que rejeitar. Olha, então eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Então eu não sou o maior de todos porque existe alguém em algo maior do que eu. Compreendido, né? E aí, para finalizar com um trechinho do Evangelho, a gente vem dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferível ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, aqui nós compreendemos que a balança de Deus não funciona igual à balança dos homens. Aqui não é aquela balança onde você pode compreender, mas se eu sou mais rico, eu tenho mais terras, eu tenho mais poder, eu tenho mais saber. Sim, mas você tem mais qualidades morais? É isso que realmente importa. As suas posses ficam na terra. O seu saber é limitado. Agora, as suas qualidades morais não. As suas qualidades morais serão sempre levadas para onde e qualquer encarnação que você esteja. Por isso, ele diz, bem-aventurados aos pobres de espíritos, ou os pobres de espírito, porque estes são os humildes. E os humildes, humildade é uma qualidade moral, ou seja, você leva para toda a vida.
E quando eu digo toda a vida, eu digo a vida espiritual, ou seja, para todas as encarnações. Não tem como desaprender isso. Entendido? E aí lá no livro, no livro Pontos e Contos, né, do Irmão X, Humberto de Campos, a gente tem o caso Olá, Meu Irmão, que é um caso onde temos um orador, Cipriano, né, que ele está ali no plano espiritual agora numa rodinha, contando um caso, e ele conta de quando ele estava encarnado, né, que ele era um orador, mas ele era um orador que gostava das pompas, né, ele gostava daquilo, assim, né, ele não falava sobre o espiritismo com vontade de ser caridoso, ele falava com tom de ser vaidoso. E aí, resumindo, para o nosso tempo não estourar, ele falava muito bem, né? Atingia ali os corações, mas o seu coração não era atingido. E aí teve uma vez que ele foi falar, né? E após isso ele saiu do centro espírita, né? Foi embora. E aí no meio da rua chegou o Cipriano, que era alguém muito bonito, né? Ele encontra o Eupídio, né? O Eupídio que era um homem também, mas um homem mais pobre, né? Um homem mal vestido ali, como julgava ali, como o livro mostra, né? Com as calças rasgadas, com o rosto suado e sujo. E o Eupídio para o Cipriano para parabenizá-lo e falar: parabéns, meu irmão, belíssima palestra. E o Cipriano automaticamente o responde de forma rude, porque pensa: quem é esse que se julga bom o suficiente para me dar parabéns? Logo esse homem todo sujo? E por isso responde dessa forma. Alguns tempos depois, o Cipriano desencarna, né? E aí, já lá no plano espiritual, ele tem a oportunidade de encontrar com o Eupídio. Eu estou resumindo a história, tá, pessoal? E quando ele encontra com o Eupídio, ele vê alguém muito iluminado. Ou seja, nas vestes carnais, nós não temos muito a avaliar o próximo. Não podemos e não temos como julgar o próximo. Isso me lembra muito a parábola do mal rico, né? Aquela parábola do Lázaro. Acho que ela, tenho quase certeza que ela. Eu sou muito ruim de nome, pessoal. Por isso que eu anotei o Cipriano e o Eupídio, porque senão eu ia me perder aqui. Que tinha ali a lepra, né? E aí ele ficava à porta de um homem rico, se alimentava ali das migalhas da mesa do rico, né? Mas o rico também não colaborava muito com o Lázaro. E aí até que o rico desencarna. E o rico, na parábola, é mostrado como se ele estivesse numa zona umbralina, né? Ali num local muito quente, ele sente sede. E até que de longe ele vê o Lázaro, aquele doente que antes estava à sua porta, agora ele vê como alguém muito bom, acompanhado de Abraão, alguém muito luminoso, e ele pede auxílio a Lázaro, né? E Lázaro vai até a sua presença, tentando solucionar ali. E aí, resumindo a história, é isso. Aqueles que são grandes aqui na Terra, lá serão pequenos, e aqueles que são pequenos serão grandes lá. Mas não, assim, se você analisar, por exemplo, Jesus era grande, mas era grande espiritualmente falando, mas andava com os pequenos, auxiliava os pequenos. É mais nesse sentido. Então, meus irmãos, para que nós possamos entender aqui a chave da jogada, né, sobre os pobres de espírito, são os humildes. E qual a melhor forma de sermos humildes? É praticando a reforma íntima, né, conhecendo a nós mesmos, conforme fala a pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos. Então, se você tem intenção de melhorar, busque todo dia ver o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, para que assim você tenha consciência dos seus erros, dos seus acertos, e assim melhore diariamente, né? E vai evoluindo, né? A evolução ela é gradual, não é de uma hora para outra. Então agora vamos ficar com o passe, tá bom? Passe à distância. Momento de fluidificação das águas também. Então é isso aí. Se você não pegou sua água, corra lá que dá tempo ainda para você pegar a água e fluidificar. Tá bom, pessoal? Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração
e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.